Eu vejo pessoas que dizem assim quando acontece alguma coisa: misericórdia. É uma santa palavra. E Jesus disse no Sermão do Monte, sermão lá das Beatitudes, Monte das Bem-aventuranças, que tem uma visão privilegiada para o mar da Galileia. Ali, Jesus disse aos seus discípulos e ao povo que o acompanhava: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos estudar esse tema hoje? Vamos? Sim, é esse o título mesmo. É o capítulo 10º do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Não julgueis para não serdes julgados. E vamos falar também de outros temas. Por exemplo, eu coloquei aqui uma homenagem ao nosso querido amigo Davi Bianchini, esse que está cortando o bolo aí. Uma homenagem ao nosso querido amigo Davi Blanchetto, como era o nome dele em Esperanto, que demandou a pátria espiritual nesta segunda-feira, 20 de maio. Que ele esteja gozando de muita paz e um despertar leve e tranquilo lá na casa do Senhor, não é? E hoje, então, eu vou falar um pouquinho também do movimento espírita, porque ao falar de Davi, eu também fiquei instigado, tocado a lembrar algumas coisas do nosso movimento espírita aqui na região, porque eu e Davi estivemos juntos, ombreando, lado a lado, na USE de Campinas. Foi uma gestão na qual ele era o presidente, eu fui um dos tesoureiros, segundo tesoureiro, e nós dois, mais o Gerciel da Silva, tivemos aí uma tarefa muito difícil, mas que, graças a Deus, saímos triunfantes dessa tarefa na frente da USE, porque tínhamos esse presidente maravilhoso que foi Davi Bianchini. Nós vamos falar um pouco dele e do nosso movimento espírita, tá bem? O perdão, claro, vai entrar aqui no tema, o não julgueis. Mas antes, o que faremos? Vamos na nossa vinheta. Eu vou pular aqui umas fotos que eu tenho aqui do movimento espírita na nossa região, depois eu falo dessas pessoas. E vamos direto aqui a esse trecho do Evangelho, no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Kardec coloca também mais esse versículo aqui, ó. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E ainda, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente.
Se ele te ouvir, teu irmão te ouve, terás ganho o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, e aí eu tiro o banner aqui, para a gente ler. Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não, te digo que até 70 vezes, 7 vezes. Repetindo. Não te digo que seja até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Tem gente que fica fazendo essa conta. Tem gente que fica fazendo essa conta aí, né? 490? 70 vezes 7. Tolos. Esse número 70 vezes 7, que é um número cabalístico, usa o 7, quer dizer indefinidamente. Mas digamos que você queira levar ao pé da letra e queira falar, bom, 490. Lembre-se, cada ofensa, tá? Então, vamos nós continuar essas reflexões. Vamos continuar nossas reflexões. Eu tenho uma página aqui para compartilhar com vocês, mas vou esperar um pouquinho mais. Não posso compartilhar já, é muito forte. Forte. Vou esperar um pouquinho mais para compartilhar. Mas vamos continuar aqui a reflexão. Kardec inseriu esses trechos nesse capítulo e, com certeza, sabia o que estava fazendo, né? Vejam o comentário aí do codificador, item 14. Eu estava com o banner trocado. Agora sim, vamos para o banner certo, né? Vamos ver o que diz aqui. Lá no capítulo 10º do Evangelho, Allan Kardec incluiu instruções de vários espíritos. Um deles é o Simeão, uma mensagem ditada na cidade de Bordeaux, na França, ou Bordeaux, como quiserem, no ano de 1862. Olha o que diz Simeão. Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o, de fato, esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles, os pensamentos, sejam desprovidos de quaisquer sentimentos de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Meus queridos, amigos, é muito comum as pessoas dizerem: eu não tenho inimigo. Não, eu não. Ah, mas se procurar. É que nós temos a capacidade de bloquear aqueles que não merecem estar no nosso livrinho de amigos. Nós riscamos os seus nomes de tal maneira que nós bloqueamos. Eles nem vêm à lembrança. Porque se vierem à lembrança, o rancor volta de novo à tona.
É que nem mexer num lago. O lago é sereno, mas você vai no lodo, mexe o que está lá no fundo, a água fica suja. Quando a gente olha fotos, um livro com muitas fotografias, como esse que eu tenho aqui na minha mão, que eu peguei hoje, talvez por causa do Davi, né? Que aqui está a história da USE Campinas, tem o nome do Davi. Você começa a olhar tantas fotos, tantos amigos, tantos momentos, nosso movimento. Ou quando você pega um álbum de fotografias em casa, a gente vê coisas boas, mas também vê aquilo que não gostaria de lembrar, né? Certas fotos nos causam um certo mal-estar, uma certa repugnância, não quer lembrar de certos pontos. Por quê? Vai mexer num vespeiro. Porque nós perdoamos, sim, mas às vezes nosso perdão ainda é muito frágil. Basta rever o objeto das nossas amarguras, o nosso ofensor, que a gente já fica desequilibrado. Então, usem como teste. Teremos realmente perdoado ao nosso irmão quando a presença dele, o nome dele, ainda que citado indiretamente, não nos cause nenhum tipo de taquicardia, nenhum tipo de sudorese. É quando a gente já superou as emoções. É fácil perdoar? Não é. Tem gente que diz, eu perdoei fulano, mas Deus há de cobrar por mim. Quer dizer, perdoei, mas alguém tem que cobrar, hein? Ele não pode passar. Então, na verdade, o perdão, como disse o Simeão, é algo que não se pratica com os lábios, mas por atos. E devemos vigiar sempre o nosso pensamento, porque às vezes nós estamos ainda remoendo o ódio contra aquela pessoa que nos fez determinado mal, que às vezes nem sequer é culpado de fato, mas para nós ele é o grande vilão da história, inimigo. Vamos ler um pouco mais, que vai sair daí muita discussão. Esse foi Simeão. Agora, nada mais, nada menos que Paulo apóstolo. Olha o que ele diz. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Olha. Perdoar é mostrar que se melhorou, que se melhora, que se melhorou. Perdoar, pois, meus amigos, para Deus, para que Deus vos perdoe. Eu fiz uma síntese, né? Veja, eu pulei para outro trecho, onde ele diz, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Repetindo. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes tu mesmo o agressor? O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que por palavras. Tem um cachorrinho aí que não nos perdoou ainda, mas logo ele acalma, tá bem? Porque aqui do meu lado tem uma clínica veterinária. Vejam, Paulo apóstolo, palavras do Paulo apóstolo, voltando aí 18 séculos depois,
Vejam que essa doutrina, portanto, tem um grande conteúdo, né? Moral, regenerador, que são aí, Santo Agostinho está nesse evangelho, Paulo apóstolo, olha quantos, e vocês verão outros. Então, perdoar é assim, é preciso perdoar de fato. É rápido? Não, não é. Eu tenho minhas experiências, não vou citar nomes, claro, mas vou dizer, eu lembrava de fulano e ficava um pouquinho desconfortável. Até que, orando muito por ele me apareceu em sonho e ele me pedia perdão. É curioso, o olhar dele. E naquela cena eu disse, não tem nada, tá tudo bem. Engraçado, eu acordei bem. Eu acho que agora sim. Desde então, posso pronunciar o seu nome em qualquer lugar, qualquer momento. E até sou capaz de falar das suas virtudes. Olha, grande conquista pessoal, hein? Mas não penso que eu sou bonzinho, não. Mas eu consegui um pouquinho. Há quem diga, Rubens, eu perdoei, mas olha, é melhor ele lá e eu aqui. Quer dizer, ainda não dá. Ainda não dá, né? Vamos ver o que diz o espírito seguinte aqui, que foi ouvido e que nos traz instruções muito boas. José, ele se apresentou como um espírito protetor, mensagem ditada em Bordeaux, 1863. Veja lá, a indulgência é ser indulgente com alguém, é não ver os defeitos alheios. É o indulto. O que é o indulto de Natal que a nossa justiça aqui concede aos presidiários no fim do ano? A tal saidinha de Natal. O indulto de Natal, um perdão, uma espécie de anistia, né? Então vamos lá. A indulgência não vê os defeitos alheios, mas se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Faltou um acentinho aí. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, quer dizer, as línguas malignas, né? Tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Mas essa mensagem do Espírito Protetor José, lembrando a indulgência. De fato, na questão 866 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos benfeitores como se definiria a caridade tal qual era entendida por Jesus, eles responderam: indulgência para com as faltas alheias, benevolência para com todos e perdão das ofensas. Tá vendo? Então, ser indulgente é um sentimento muito bonito. É ter comiseração com aquele que errou. Em princípio, nós deveríamos tomar o erro do outro como lição para nós e pensar assim, puxa, poderia ter ocorrido comigo. Então, a lição que o meu irmão está tomando, eu tomarei para mim também, para que eu não caia no mesmo erro. Então, ao não julgar meu irmão, eu estou mostrando que conheço também a mim mesmo. Porque quando se conhece a si mesmo, você compreende os erros alheios. Agora, quando nós apontamos o erro alheio de forma rigorosa, dura, como um juiz, muitas vezes estamos apontando, ó o outro dedo aqui, para nós mesmos. Nós vimos nele o que nós vimos em nós. Nós lemos nele o que está em nós. Porque quando você já superou aquilo, você fala, ele caiu naquela armadilha que eu já caí. Pobre irmão. Vamos ver em que podemos ajudá-lo. Esse é um sentimento de grandeza, das grandes almas, como foi dito aí. Vamos mais um pouco? Mais além?
Então, o perdão é acompanhado sempre de caridade também. Eu me lembro de um nazista que foi preso aqui no Brasil, isso nos anos 90. Olha, um fugido lá, nazista que se refugiou aqui no Brasil, que nem a história de Joseph Mengele, que veio, se escondeu no Brasil, depois a Israel estava em busca desse Joseph Mengele, que era um criminoso de guerra, né? Tinha feito experiências de laboratório com os judeus lá nos campos de concentração. Quando acabou a guerra, muitos desses nazistas fugiram, porque seriam presos. Muitos vieram para o Brasil, Argentina, Paraguai. Joseph Mengele se refugiou no Brasil. E a polícia de Israel esteve aqui em busca dele. Eu me lembro que eu trabalhava no jornal O Estado de São Paulo. E aí vieram as notícias. Encontrado o corpo de Joseph Mengele no Embu, aqui na Grande São Paulo. A ossada dele estava lá. E para a frustração da polícia de Israel, era realmente Joseph Mengele, o médico que fazia experiências macabras com os judeus nos campos de concentração. Experiências genéticas. Não usavam os judeus como cobaias. Eu me lembro que nessa ocasião eu me motivei a escrever um artigo para o jornal. Embora eu não fosse do corpo de editorialistas do jornal, mas eu podia fazer uma contribuição, um freelance, porque eu trabalhava na revisão. E eu peguei o texto e levei lá para o chefe da seção lá do jornal. Ele falou, não vou publicar. Falei, não, publique, mesmo que seja lá nas últimas páginas, naquelas sessões lá de falecimentos, né? Ele disse não. Eu falei, mas é importante, hein? Eu acho que ele era judeu. O sobrenome dele era Ziskind. Moisés Ziskind. Ele disse que não ia publicar, mas no outro dia estava publicado. E olha, eu recortei e guardei, porque ali eu dizia, à luz do Espiritismo, que Joseph Mengele, embora ele tivesse escapado da justiça terrena, ele não escaparia da justiça divina. Porque ao desencarnar, ao transpor essa fronteira tênue entre a vida e a morte, ele ia deparar com as suas vítimas, e as vítimas estariam lá esperando. Eu até escrevi com certo grau de dramaticidade, com um pouco de poesia, as suas vítimas, com aqueles que tinham sido operados nos olhos, aqueles com o rosto remendado, com órgãos transplantados, dizendo, assassino, assassino. E eu escrevi esse texto. Gente, fiquei surpreso. Foi publicado. Então, ali eu mostrava que a vingança não se extingue com o sangue. Está no Evangelho. Ou seja, nós imaginamos que os nossos inimigos, uma vez mortos, cessa a nossa ira, a nossa guerra. Lê do engano. Não. Muitas vezes é aí que a vingança recrudesce ainda mais. E assim nós vemos famílias e famílias onde o ódio nunca cessa, vem uma geração e vem outra, e aquelas famílias continuam inimigas, continuam digladiando-se indefinidamente. Aí também vemos nas famílias nascerem criaturas com ódio terreno, uma indiferença total. Está na mesma família, nos mesmos laços sanguíneos, no entanto, não pejam em matar a mãe, o pai, até a irmã, como aconteceu com um jovem de 16 anos
dia 17, sexta-feira, em São Paulo. Vamos analisar juntos? Vou ler um pouco para vocês. Jovem que matou família foi frio e se espantou com a apreensão. A gente não diz que ele foi preso com a prisão porque ele é menor de idade. A gente diz que ele foi apreendido. O delegado diz aí. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. O delegado falou, puxa, mas ele conseguiu premeditar tudo. Como pode? O adolescente de 16 anos que confessou ter assassinado a própria família na zona oeste de São Paulo demonstrou um comportamento frio. No entanto, ficou surpreso ao saber que seria levado para a Fundação Casa. Desculpem, gente, eu não quero transformar a nossa live naqueles noticiários mórbidos que a gente vê na televisão em alguns canais aí, né? Mas eu vou passar rapidamente a notícia básica. Adolescente não mostrou remorso, ele relatou com tranquilidade o que houve. Ele estava com raiva e por isso ele matou o seu pai e depois a sua irmã. O pai era guarda municipal em Jundiaí. O delegado explicou que primeiro ele atirou no pai, em seguida na irmã e esperou a mãe chegar em casa para executá-la. Quer dizer, ele começou a matar na sexta-feira, no domingo ele terminou. E no dia 19, domingo, é que ele comunicou às autoridades. Jovem praticou ato infracional similar a triplo homicídio qualificado, vilipêndio de cadáver, que ele manteve os cadáveres lá. Porte de uso restrito de arma de fogo. Por se tratar de um menor de 18, o Estatuto da Criança e do Adolescente estipula o prazo de internação pelo período máximo de 3 anos como medida socioeducativa. O celular e o computador do jovem foram apreendidos para investigar e o menino disse que ficou com raiva porque proibiram ele de usar o celular e o computador. Vejam, gente. Irmã foi morta porque estava na casa. Ela falou, eu não ouvi um tiro. O que foi? Levou outro tiro no rosto. O rapaz passou o fim de semana tranquilo. E aí comunicou à polícia. Bom, eu sinto muito ter dado essa notícia aqui, mas nós, como estudiosos do Evangelho, não podemos fugir à realidade. Esse é um mundo de provas e expiações. A gente diz isso aqui sempre. E está aí. Ao mesmo tempo que se assiste um concerto maravilhoso num domingo, ao mesmo tempo você vê uma notícia dessa. Alguém tão frio assim, a reencarnação explica. Esse jovem nessa família, que tipo de espírito é? Que tipo de relação ele tinha com aqueles demais? Provavelmente encontravam-se aí, nesse mesmo instituto familiar, almas afins ou não afins, talvez não fossem nem afins, mas tinham uma mãe e um pai trabalhador, que consta era um homem trabalhador. Aonde está o erro aí? Família que brigava muito? Sim. Será que havia Deus lá? Se rezava alguma vez? Será que alguém frequentou a igreja ali, ou frequentou um grupo, um culto? Será que alguém pensou? Gente, está aí. O ato de hoje, para o rapaz, foi como se tivesse dado um tiro num cavalo.
Me lembro até de um filme desse, que dizia, mas não se mata cavalo? O menino cresceu vendo cavalos serem mortos. Quando ele cresceu, ele matou pessoas também. Falou, mas não se mata cavalo? Naturalmente, se nós pudermos olhar esses espíritos aí depois por um outro prisma, nós vamos ver o que está nesse passado deles e o que podemos esperar nas reencarnações futuras desse jovem. Talvez nessa, ele também, talvez, passe aí uma vida enclausurado ou não, talvez volte a cometer mais crimes, ou volte a morrer pela espada também, ferido pela espada, pode morrer pela espada. Lá nos primeiros slides, vou parar nosso compartilhamento, porque agora nós vamos mostrar a foto do Davi Bianchi, meu amigo Davi. De novo, fazer aqui com vocês uma saudação e uma homenagem a Davi Bianchi, desse amigo que ainda repousa, né? Ainda está lentamente voltando desse estado de perturbação que se segue ao momento da desencarnação. Davi, no último 15 ou 14 de maio, teve um aneurisma hemorrágico, um AVC, né? E foi internado, fez uma cirurgia, e os médicos disseram, olha, ele vai ficar aqui internado, vamos ter que aguardar, se ele resiste, aí faremos nova cirurgia. Mas não chegou a tanto. No último 19 para 20, quer dizer, de domingo para segunda, por volta de 3 da manhã, a sua esposa Maria, que está aí cortando o bolo com ele, me contou que sentiu o envolvimento do marido. Como se dissesse, sou eu e estou agora liberado da carne. Veio dar um beijo de despedida. E, de fato, na segunda-feira, 20 de maio, então, deu-se o sepultamento aqui em Campinas, no cemitério das Aleias, Parque das Aleias. É aqui, na Nova Campinas, né? E nós estivemos ontem lá e vi a homenagem que os esperantistas fizeram a ele, porque ele era um ardoroso defensor da língua internacia. Davi era professor de Esperanto, e nas palestras espíritas ele não perdia oportunidade para também falar do Esperanto, essa língua da paz, criada pelo Luiz Lázaro Zamenhof, né? Um polonês de ascendência judaica, que viveu na Polônia, nasceu lá, ele contava a história, dramatizava, falava alguma coisa, nos ensinou muita coisa, e estava lá então, junto ao corpo, a bandeira com a estrela verde, a Verda Stelo dos esperantistas. Mas também muitos espíritas estavam lá para prestar homenagem, estavam também os seus alunos, ele foi professor na PUC, ele também foi um engenheiro, se dedicou às telecomunicações, então ele era um homem dos Es, colecionou muitos Es. O E do Esperanto, o E da engenharia, que ele cursou, o E do ecumenismo, porque ele era aberto para falar das várias religiões, do budismo, do hinduísmo, ele estava até escrevendo uma obra assim ecumênica, espírita, amante da ética, outro E, e da ética apoiada no Evangelho de Jesus. Esse é Davi Bianchi, que foi um colega nosso aqui na USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Campinas. Ele, presidente, eu estava como tesoureiro, e nós tivemos que abraçar
uma dura jornada, e nesse período fecundo de grandes realizações, nós ficamos também muito amigos. E Davi também foi nosso companheiro na instituição Dias da Cruz. Não esqueço das muitas lutas e também de um dia terrível. Nós estávamos fazendo uma festa junina na área, no terreno do Dias da Cruz, tinha sido terraplanado. Para nós era uma visão linda lá no Jardim Eulina. A prefeitura estava fazendo as ligações lá de água, hidráulicas, estavam passando aqueles tubos. Eu falei, olha, aproveita, limpa nosso terreno. Nós vamos deixar as máquinas entrarem aqui, usar toda essa área e vocês não limpam. Conseguimos negociar politicamente, a área foi limpa e nós começamos a fazer uma festa junina naquele dia. A comunidade veio, montamos muitas barracas com prendas, mas aí veio uma tempestade de vento, o vento fez uma grande poeira. Todo mundo teve que se mandar dali. Nós tivemos que fechar aquelas barracas de qualquer jeito e amontoá-las e levar para dentro. E o Davi apareceu para me ajudar. Éramos tão poucos, mas Davi estava lá, com seus braços fortes, aquele jeito dele de coragem, de não fugir dos embates. E nós fomos ficando assim, cobertos de poeira, que só aparecia o olho. E quando tudo terminou, nós olhamos um para o outro e dissemos, oh, Deus, tenha misericórdia de nós. E com esta historinha, nós encerramos a nossa live de hoje, elevando uma prece aqui ao Davi e deixando um grande abraço à sua família, que é também muito espirituosa. O menino Edgar, que cantou conosco lá a canção de Francisco de Assis, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida em Equilíbrio.